Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma aula de física, né? Continuando aí a nossa aula de calorimetria. Na aula de hoje, a gente vai estar corrigindo aí a ficha de exercício de número 7, beleza? Então vamos aí à correção. Primeira questão diz o seguinte: ó, determine a quantidade de calor, veja, está pedindo para determinar a quantidade de calor necessária para aquecer o volume de 2 litros. Aí eu lembro que eu havia falado para vocês que na fórmula nós não podemos utilizar o volume, que não é a massa, né? A massa. Nós não podemos usar em litros, devemos usar sempre em gramas. Daí eu já coloquei para vocês aqui 2 litros convertidos em gramas. São essas 2.000 gramas que nós iremos substituir na fórmula, beleza? De água. Aí aparece o calor específico da água, que é esse C pequenininho aqui. O calor específico da água sempre vai valer 1. Lembrando que a água, no caso, é estado líquido, né? A uma temperatura de 25 graus Celsius até a temperatura de 100 graus Celsius. De 25 até 100 graus Celsius, a água que está no estado líquido continuará no estado líquido. Então, não haverá aqui mudança de estado físico, haverá mudança apenas de temperatura, daí nós trabalharmos com calor sensível, em condições normais de pressão, ok? Então, sabendo aí que a gente vai trabalhar com calor sensível, né? A fórmula de calor sensível, Q igual M vezes C vezes delta T, lembrando que esse T maiúsculo é referente à temperatura. Vamos separar os dados. As calorias é o que o enunciado está pedindo aqui, a quantidade de calor. A massa, como eu falei para vocês, 2.000 gramas. Né? O calor específico é 1. E a temperatura, nós temos que ter o cuidado aqui, porque tem que ser a variação de temperatura. Inicia em 25 graus Celsius e vai até 100 graus Celsius. Então, a variação de temperatura corresponde a 75, porque de 25 até 100 só é subtrair, né? 100 menos 25, temos aqui 75 graus Celsius, beleza? Pegamos esses valores e substituímos na fórmula. M equivale a 2.000, calor específico 1, variação de temperatura 75, beleza? Chegando nessa parte, nós iremos multiplicar. Se quiser multiplicar tudo de uma vez, você multiplica. Se não, faz feito eu fiz aqui, ó, multipliquei apenas os 2 primeiros termos. 2.000 vezes 1, 2.000. E o resultado, multiplicar por 75. Né? Se quisesse ter feito direto, poderia. Se não, faz por etapas, como eu fiz aqui. 2.000 vezes 75 corresponde a 150.000 calorias, que é a unidade de medida referente, né, à letra Q, que corresponde às calorias, tá ok? Então, temos aí a primeira questão, pegar os valores e multiplicar. Detalhe aqui, lembrar que o volume, 2 litros, tínhamos que converter em gramas, e que a temperatura nós tínhamos que encontrar a variação, ou seja, subtrair a temperatura final da temperatura inicial, ok? Na segunda questão vamos ter o seguinte, ó, em um processamento, 200 quilogramas, a esses 200 quilogramas aqui, eu também converti em gramas, né? 200 quilogramas equivale a 200.000 gramas, tá certo? 200 quilogramas equivale a 200.000 gramas de água a 30 graus Celsius. São aquecidos até 80 graus Celsius, sabendo que C, que é o calor específico, equivale a 1, lembrando que é água e o calor específico da água no estado líquido sempre vai ser 1. Qual a quantidade de calor? Novamente está pedindo a quantidade de calor em calorias necessária para esse processamento, corresponde aproximadamente a... Veja que essa pergunta é igual à pergunta anterior, a essa pergunta daqui. O único detalhe aqui é que aqui está fora de ordem, tá certo? Quer dizer, fora de ordem não, desculpe. Aqui está em uma ordem
e aqui está em uma outra ordem, a ordem que aparece os valores, tá certo? Não quer dizer que existe uma ordem específica. Não é porque a fórmula do calor sensível é essa que os valores no enunciado têm que aparecer nesta ordem, né? Muito pelo contrário. Então, o que eu estou querendo dizer é que aqui está numa ordem diferente da primeira questão, mas que trata-se da mesma coisa, né? Está pedindo a quantidade de calor, né? Então, vamos separar os dados, ó. A massa, que é a primeira coisa que aparece no enunciado aqui, ó. 200 mil gramas. A variação de temperatura iniciou em 30 e foi até 80. Então, a diferença de temperatura de 30 até 80 corresponde a 50 graus Celsius. Lembre-se que só é pegar a última temperatura e subtrair da primeira, ok? Beleza. Foi dado também o calor específico, né? Calor específico aqui. E a pergunta, a quantidade de calor, ok? Sabedores disso, substituímos aqui na fórmula, tá certo? Percebam que também a gente só vai aqui multiplicar. Detalhe, se você quiser multiplicar tudo de uma vez, você multiplica. Se não, multiplica os dois primeiros termos e o resultado multiplica com o terceiro. Foi o que eu fiz. 200 mil vezes 1, 200 mil. 200 mil vezes 50, nós vamos ter aqui 10 milhões de calorias. Ok? Então, tudo através simplesmente de multiplicação, ok? Terceira questão, é uma questão teórica de múltipla escolha, nos diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Qual a definição de calor? A gente viu antes, né, na introdução de calorimetria, nós vimos o que significa calor, né? Calor, essa sensação térmica que nós sentimos, que nós temos o costume a falar durante o dia que nós estamos com calor, né? Todo mundo utiliza esse termo, sabemos que é aplicado esse termo, nós utilizamos esse termo, mas de forma errada, né? O significado do calor, né, é o que? Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? Não. É uma forma de energia contida nos sistemas? Não. É uma energia em trânsito. Trânsito significa movimento, certo? Até aí é verdade. Calor é uma energia em trânsito, que se transfere de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Isso é verdade. A única coisa que faltou aqui foi dizer que essa transferência é sempre do corpo que tem maior energia térmica para o corpo que tem menor energia térmica. Só faltou dizer isso. Mas o que foi dito na letra C está correto. O único detalhe é nós olharmos se a letra D e a letra E estão erradas. Letra D é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Não. É uma forma de energia que se transfere do corpo mais frio para o corpo mais quente. Não, a letra E é justamente o inverso, né? Então, a alternativa correta, letra C, é uma energia em trânsito, em movimento, que se transfere de um corpo para outro, devido à diferença de temperatura entre eles, ok? Então, a alternativa correta, letra C. E vamos aí para a quarta, se eu não me engano, quarta e última questão, nos diz o seguinte, ó, um objeto de alumínio, aí é dado aqui o calor específico, 0,22, logicamente se é alumínio, o calor específico ele vai ser diferente da água, então jamais aqui, se está falando em alumínio, jamais aqui poderia ser 1, né? Veja que aqui aparece um outro valor para o calor específico, que é aquela letrinha C minúscula. Com massa de 15 gramas. A massa já está em gramas, beleza, é dessa forma que iremos utilizar. Exposto ao sol. Teve sua temperatura elevada de 15 graus Celsius para 50 graus Celsius. Aqui dá para a gente fazer a variação de temperatura. Determine a energia térmica absorvida pelo objeto. Está pedindo para a gente calcular essa energia térmica. Essa energia térmica significa a quantidade de calor que o corpo absorveu. Então, separando os dados, lembrando que nós estamos trabalhando aqui com calor sensível,
porque houve mudança de temperatura. Separando os dados, o calor específico, que foi a primeira coisa dita no enunciado, 0,22, a massa do corpo, 15 gramas, a variação de temperatura, de 15 até 50, a diferença aqui corresponde a 35 graus, beleza? E aí o enunciado pede que a gente determine a energia térmica absorvida. Se ele absorveu, essa energia térmica é positiva. Perceba que as temperaturas aqui estão aumentando, indicando que a energia foi absorvida e não foi cedida. Substitui os valores, massa 15, calor específico 0,22 e a temperatura 35. Beleza? Multiplicamos tudo. Se quiser, como eu venho falando, multiplica os dois primeiros termos e depois multiplica-se pelo terceiro. Multiplicando os dois primeiros, 15 vezes 0,22 dá 3,3. Lembrando que se der zero aqui, depois desse número 3 aqui, vamos supor 3,30, 3,300. Se você quiser deixar os zeros aqui, não tem problema nenhum, mas eles não têm nenhuma importância nem significado. Então, se você quiser tirar esses zeros aqui do final, fique à vontade, foi o que eu fiz. Vezes 35. E aí, no final, multiplicamos os dois termos e chegamos a 115,5 calorias. Então, a quantidade de calorias que o corpo absorveu foi de 115,5 calorias. Beleza? Com isso, gente, nós chegamos ao final da correção do exercício, né? Na próxima semana, acredito que a gente vai dar continuidade, né? Dentro desse assunto de calorimetria, vamos abordar capacidade térmica, que envolve ainda o calor sensível, que trata da variação de temperatura. Beleza? Mas, né, se por acaso aí alguém está com pendências, né, em exercício, alguma coisa, tá aí o e-mail para vocês, andersonerembonito@gmail.com. A única coisa é que, como esse assunto, como esse exercício, ele ficou para vocês enviarem essa semana que passou, né, até a terça-feira da semana que passou, se por acaso alguém for enviar, manda para mim uma mensagem avisando: professor, eu estou em atraso, posso enviar? Porque eu preciso marcar essas pessoas que enviaram depois, porque termina que vocês enviam para o meu e-mail e eu não vou estar procurando esses exercícios porque o prazo já passou. Tá certo? Enviem apenas para eu colocar uma observação que as pessoas que não tinham enviado algum exercício, que estavam devendo alguma coisa, enviaram depois. Tá bom assim? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, tudo de bom, né? E até a próxima semana. Forte abraço para todos e até mais.